Olá pessoal, eu vou trazer para vocês aqui hoje, no nosso encontro, um texto, ou pelo menos recortes de um texto desse livro, que chama Espiritualidade e Finitude. Estou pegando o capítulo 7 dele, que diz respeito à segunda fase da nossa vida. Ele fala a segunda metade da vida, que é depois que a pessoa, né, já passou pela organização da sua vida pragmática, digamos assim, e está chegando numa fase em que ela procura um significado diferente e amplificar todos os seus conceitos a respeito do que é a vida, do que é viver, né? E depois a gente vai entender por que eu estou trazendo esse texto aqui para a nossa meditação de paz. Enquanto isso, você vai se organizando no seu ambiente de meditação, buscando a coluna reta, sentando confortavelmente. É importante que você esteja bem posicionado, colocado num ambiente silencioso, inspirando, expirando. E como sempre eu digo, dedicando esse momento a estar por inteiro nesse vídeo, que é um vídeo para meditar, né? Muito mais do que um vídeo para a gente estar aqui falando alguma coisa, ouvindo, assistindo, mas participando inteiramente dessa proposta de parar nesse momento. Então vai desligando das questões do dia, seu dia, inspira serenamente, expira e faz uma pequena pausa. E continua observando agora seu corpo. Observa se existe alguma região do corpo que esteja pedindo uma atenção especial, alguma dor, algum incômodo, uma pequena coceira. Faça o que for possível para relaxar essa região do seu corpo. Esteja presente com o seu corpo neste exato momento. Esteja presente também com o ambiente. Observe a temperatura, observe os objetos, as luzes, os sons. Tomando consciência dos seus pensamentos, especialmente os últimos pensamentos, os mais recentes, os sentimentos que estão presentes neste momento, alguma pressa, alguma ansiedade. E procure especialmente deixar que tudo isso vá ficando quieto, vai dando uma quietude para todas essas questões, deixando que elas passem, retirando a energia delas e voltando para o seu momento presente aqui e agora, observando que as coisas estão aqui, as coisas estão aí, o mundo está acontecendo, mas você está presente, mais amplo do que tudo isso, do que todas essas coisas. Simplesmente você está aqui, agora, dedicando esse tempo a estar observando o seu ser mais profundo.
E novamente inspira, expira. Faz uma pequena pausa. Nenhum lugar para chegar, estando simplesmente encontrando o seu silêncio interno, aqui e agora. Este é um momento precioso do seu dia, um momento de parada, então agradeça por essa oportunidade e vamos também dedicando toda a energia desse aprendizado para todos os seres, para toda a humanidade, para o nosso planeta, ampliando o campo de vibração do psiquismo universal, do psiquismo de cada ser, dedicando um pouco também da nossa energia para todos os seres que dividem com a gente esse imenso campo da existência. O texto que eu vou trazer para vocês hoje é o capítulo 7, conforme eu já falei, o capítulo 7 do livro Espiritualidade e Finitude. Fica aqui mais uma sugestão de texto. Ele é da editora Paulus e o capítulo 7 tem o seguinte título: Integração da Persona na segunda metade da vida, escrito por Glauco Ulson. Bom, a gente nunca sabe qual que é exatamente a metade da vida, né? Mas da nossa vida, mas dentro da linguagem de Jung, né? A segunda metade é uma nova fase que a gente começa a ter uma percepção diferente da vida. E Jung inicia, Jung não, o autor inicia o texto citando um sonho de Jung em que ele andava, né, Jung relatando que ele estava numa tempestade com uma vela acesa e ele fazia tudo para manter a vela acesa diante daquela tempestade. E depois que ele acorda, ele percebe e começa a compreender que, na verdade, aquela vela simbolizava a sua consciência, que ele procurava manter acesa, apesar de grandes dificuldades. Essa é a descrição inicial do texto, citando o sonho de Jung. Ele começa falando rapidamente, eu vou resumir bastante aqui, do psiquismo individual, que é o maior tesouro do ser humano. É o nosso psiquismo individual, que nós precisamos de cultivar, manter. Ele fala também da alma individual na linguagem de Jung. E na sequência, o autor fala da constituição do ego, que acontece mais ou menos da seguinte forma, né? Diante das condições colocadas pelo mundo, diante do ser, o ser humano vai deparando com isso, né? Desde criança, e começa então a emergir esse ego, que ele vai surgindo como respostas para essas situações do mundo. Não apenas uma resposta momentânea, né, mas que vai se constituindo como um padrão de respostas. E isso tem a ver, né, em grande relação com o sistema de defesa e sobrevivência do ser humano. Porém, Jung considerava que na base de todo esse ego existe um self. Esse self, ele tem uma amplidão maior do que o nosso ego,
ou a nossa mente ego que está sempre respondendo. Mais à frente, o texto relata o seguinte, que no teatro da vida, o ser vai representando scripts. Ele vai desempenhando papéis, construindo um disfarce que é uma adaptação do ego às situações que vão surgindo, sempre, né, diante dos desafios, e isso constitui uma persona, né? Então, esse persona é resultante das influências coletivas em interação com os aspectos pessoais de cada um. Então, a ideia de persona é bem característica e é uma forma necessária que que o ego se estrutura para nós estarmos no mundo, vivenciando o mundo. E aí nós temos diversos aspectos dessa persona, que eu acho que é bem conhecida aí, né? As nossas representações diante do coletivo, do social que a gente tem que estar presente. Bom, já que ele fala então da integração da persona, ele vai dizendo que chega um momento que essas questões começam a tomar um significado diferente na vida da gente. Então, aqui no texto, que eu vou fazendo alguns recortes, coloca o seguinte: nem todos os indivíduos conseguem transcender o ego e torná-lo consciente deste outro centro mergulhado profundamente na psique do indivíduo, que os orientais denominam de eu profundo, de alma ou de si mesmo. Jung chamava o si mesmo, né? Talvez a gente chamaria de o eu, a mente eu. Então, nem todos os indivíduos conseguem transcender o ego e também torná-lo consciente deste aspecto mais profundo que constitui nosso ser. Dado que o ego ele fica sob comando desse centro profundo, o si mesmo, mas ele não tem consciência. Geralmente as pessoas não têm consciência nessa primeira fase da vida, né? Ele chama da primeira metade da vida. Mas chega um momento que começa a aparecer algumas questões que nos levam a perceber que existe algo mais. Então, na primeira metade da vida, poucos indivíduos têm uma percepção mais intensa deste núcleo divino no homem. Outros ainda nasceram por vocação, com um desejo ardente de ir em busca deste contato com o divino em si mesmo, e não descansam enquanto não o realizam. Daí essa ideia do si mesmo que ele coloca, que é o aspecto da nossa mente eu, e que nós estamos nessa busca, que nos coloca nessa busca mais profunda. Continua o texto. O ego, dependendo de sua atitude, pode promover e facilitar essa transformação pelo contato com o si mesmo, ou bloqueá-la, restringindo seu campo de consciência. Então, o ego pode ser o elemento que move na direção do si mesmo, ou então bloqueia e não quer saber, né? Paralisa. Quando o ego entra em contato com o si mesmo, da linguagem aqui do livro, de forma mais intensa, o centro da personalidade se desloca do ego para o si mesmo. Então, aí começa a mudança. O centro da personalidade desloca do ego para o eu, né, do ego, da mente ego para a mente eu, a mente mais profunda que constitui nosso ser. Bom, é claro que o texto vai tratar bastante como isso vai acontecendo, cita exemplos. Aqui eu estou só colocando
alguns recortes, mas eu acho que é possível da gente acompanhar esse processo e que a gente acaba vivenciando. Então, voltando ao nosso tema, que é a persona, ao longo da vida verificamos que desde o início até o final da estruturação do ego, a persona, como companheira inseparável do ego, é um elemento dinâmico e transformador. Ela é essencial na sua estruturação. De certa maneira, mais ou menos o que acontece é isso, né? Nós gastamos um longo período da nossa vida construindo a persona, né? Em diversos aspectos, no nosso ambiente de trabalho, familiar, no contato com as pessoas, nas nossas relações sociais. E depois de um certo momento, nós gastamos o resto da outra metade da vida tentando reelaborar, né, essa persona. Agora, sob novos alicerces. É mais ou menos isso que ele vai estar colocando aqui. E cito alguns exemplos, é bem interessante, se vocês puderem ter acesso ao texto. Mas aqui é só um elemento motivador para a gente avaliar, refletir, né, como que nós estamos, onde nós nos encontramos, afinal, nesse movimento aí, do ego, persona e do si mesmo, né, ampliando, né, a nossa mente. E ele coloca que na segunda metade da vida, supõe-se que o ego esteja retornando à sua origem, ou seja, ao si mesmo, de onde foi gerado, né? Então, como falou no início, né, todo esse processo, ele sempre foi guiado, o próprio ego foi guiado pelo si mesmo, né, ou esse aspecto do self, sempre esteve à frente de tudo, mas o ego foi tomando a forma que foi possível diante daquelas circunstâncias. Mas agora, nessa segunda metade, ele retorna à origem, ou seja, ao si mesmo, onde foi gerado. É nessa fase que na Índia, olha que interessante, na Índia, os homens religiosos têm a tradição de afastar das tarefas práticas e mergulhar em meditações. E às vezes até realmente fazer, né, manter longos retiros. Já no Ocidente, eu achei isso aqui muito interessante, né? Os polos divino e humano estão mais próximos e integrados para os que se abrem para o simbolismo cristão. Em Cristo, diz o texto, temos a natureza humana e divina fundidas num único ser, que é ao mesmo tempo humano e divino. O Messias aproximou Deus transcendente como Pai do homem Jesus de Nazaré, um ser humano como todos nós. Então, em suma, ele vai falar, né, que no Ocidente, no nosso Ocidente, você não precisa sair nos retiros, mudar totalmente a vida, porque as coisas já vão se integrando mais, né? Os aspectos do mundo integram mais com esses aspectos divinos, digamos assim. Nesse sentido, não há necessidade deste abandono e afastamento radical de tudo que foi construído pelo ego para poder encontrar o divino. Então, nós conseguimos trabalhar o nosso aspecto mais profundo do si mesmo, ou da mente eu, integrado no mundo, atuando no mundo, né? Não precisa separar. Então, nessa segunda fase, é o momento da vida em que a conversão obriga o indivíduo a olhar para dentro de si mesmo. Nessa fase da vida, a beleza da pessoa vem do interior. É uma beleza espiritual e não da persona. É hora de abandonar as teorias e as fórmulas feitas e esquecer
tudo aquilo que nos incutiram e seguir aquilo que pensamos por nós mesmos. É tempo de colher os frutos que foram plantados na infância, na juventude e na idade madura. Então, essa que ele chama de segunda fase, a fase, né, que, que a pessoa então vai encontrando esse aspecto mais profundo do seu ser. Já não, nessa fase já não importa tanto os outros, o que os outros pensam de nós, mas o que pensamos de nós mesmos. Na medida em que o centro da sua vida já não mais está projetado para fora, já não mais está projetado para o mundo exterior, a imagem que realmente importa é aquela que temos de nós mesmos. O juízo que se manifesta espontaneamente sobre nós já não é tanto o da sociedade ou do coletivo, mas é o que vem através do nosso exame de consciência. Bacana isso, né? Interessante essa abordagem que o autor vai fazendo, vai trazendo a partir, né, mesmo da psicologia junguiana. Assim, à medida que investimos menos energia na persona e no ego, nesta etapa da vida, caminhamos em direção ao inconsciente coletivo e ao si mesmo. O tempo e o espaço são categorias associadas ao ego, enquanto o tempo do inconsciente coletivo é eterno. No mergulho e na integração deste inconsciente coletivo, podemos ter uma vivência no nosso lado imortal e eterno, que é o que a gente fala aqui, né? E aprofundando no campo psi mais amplo, né? Que é o campo psi coletivo e universal. Voltando ao texto, nossa alma imortal, que é esta parte que não está identificada com o ego, então nossa alma imortal, o nosso psi imortal, que não está identificado ao ego, mas sim ao si mesmo, quando percebida e reconhecida como nosso centro vital, traz um alívio da ansiedade e da angústia perante a morte. É claro, né? Nós vamos chegando numa fase em que o tempo de partir, né? O tempo da passagem vai se anunciando de várias maneiras. Então, queiramos ou não, à medida que o final da vida se aproxima, pensamos com mais frequência na nossa finitude. Quanto mais estivermos identificados com tudo o que pertence ao ego e à consciência egóica, tanto maior será o medo da perda e do fim do ego. Porque o ego quer garantir a si mesmo, quer segurar, né? Segurar o corpo, né? Segurar a personalidade, segurar os bens de todas as formas, né? Os bens materiais, inclusive intelectuais, e aqui ele vai falando a gente perceber, né? A gente muda o olhar para o sentido da vida. Então, no fim da vida, Jung acredita que a constelação do arquétipo da continuação da vida depois da morte é importante para a saúde e para o equilíbrio psíquico. É algo inexplicável e impossível de se provar pela ciência positiva. Contudo, é a convicção de que algo continua, mesmo que morramos fisicamente. Essa é a visão de Jung. E agora, partindo para o final do texto, coloca aqui: na segunda metade da vida, deveríamos deixar mais tempo para chamarmos de ócio criativo. Prestar mais atenção aos nossos processos internos e observar mais nossas fantasias, sonhos e desejos não satisfeitos até então.
Se dermos espaços para a manifestação do self, que procura conduzir o indivíduo à sua totalidade, nossa vida fluirá para valores internos. E aqui vem o que tem relação com o nosso encontro de hoje. Uma vida contemplativa com meditações, imaginação ativa e cuidados com a vida interior eliminará os maus humores e as inquietações. O vaso que se tornou cheio demais precisa ser esvaziado. Então, a integração da persona é o resultado do processo bem-sucedido da relação ego-self na segunda metade da vida. Quando isso ocorre, o ego se torna fiel ao si mesmo, a mente eu mais profunda na nossa linguagem. E o indivíduo assume sua unicidade, não sendo mais um ser dividido e em conflito consigo mesmo. Então, são recortes do texto que eu passei. E por que isso? Porque eu enxerguei aqui na meditação que a gente está sempre buscando aprofundar, entender e fazer cada um no seu tempo e à sua maneira. A meditação é um espaço realmente desse encontro, né? Do encontro com si mesmo, do encontro com o nosso ser mais profundo. Claro que dentro da medida de cada um de nós e cada dia a gente consegue um certo tipo de aprofundamento, de encontro, né, com esse ser. Então está aí mais uma proposta, né, para manter o nosso projeto de meditação. Eu vou encerrar por aqui, o nosso vídeo já ficou muito longo, né, está chegando já aos 30 minutos. E se você quiser e puder permanecer por um tempo de silêncio desse momento, isso é com você e até nosso próximo encontro de Medita Unipaz. Gratidão a todos e a todas.